Bora partilhar o primeiro capítulo do livro. E aí, você conseguiu ler? Deu tempo? Não deu? Já tá lá na frente? Ou ainda vai começar? Eu espero que esse seja um capítulo que fale bastante com você. Ele ministrou muito o meu coração. E eu precisei até fazer uma oração depois, falando, Senhor, que os próximos capítulos sejam tão envolvente quanto esse primeiro, porque às vezes eu fico nessa condição, sabe? Eu gosto tanto de um capítulo que eu não quero sair dele, e quando eu vou pro outro, se o outro é meia boca, eu já fico um pouco desanimada. Mas isso é algo que eu preciso trabalhar em mim, né? Obviamente, porque nem todos os capítulos vão falar na mesma proporção conosco. Mas que eu quero te encorajar para que você não desista no meio do caminho, né? Não fica assim nessa condição, nessa mesma condição que a minha. Se esse primeiro capítulo falar com você, que isso venha gerar um gás na sua vida para você continuar. Falando um pouquinho do Clube do Livro, antes da gente entrar de fato no nosso conteúdo, eu não sei se você já participou de algum clube, mas pelas pesquisas que nós, como Ministério de Mulheres, fizemos, a gente percebeu que existem algumas técnicas, regras que acabam acontecendo dentro desse clube, né, desses clubes. A gente, quando identificamos a possibilidade de incluir isso nos encontros de mulheres, a gente pensou mesmo em algo mais fluido, sabe? Algo que pudesse ser ao mesmo tempo que produtivo, mas que não gerasse aquele peso de obrigação, eu preciso fazer, eu preciso concluir. Então, que em nome de Jesus que você consiga, de fato, se jogar nesse clube, se jogar nessa leitura, mas o que você precisa ter em mente, que é 50-50, entendeu? Nós vamos aqui fazer uma parceria. Então, tanto eu quanto as outras mulheres que vão estar aqui compartilhando dos capítulos, nós vamos entregar o nosso melhor para vocês, mas vocês vão fazer toda a diferença quando vocês estiverem no seu momento, no seu estudo com o Senhor, amém? Até porque vivemos particularidades diferentes, né? E é isso que eu creio que o Senhor quer trabalhar em nós, amém? Então, bora falar desse primeiro capítulo sem mais delongas. Bom, eu quero começar aqui com um tema, né, que é uma identidade sem rivais, e logo ali no início ela já deixa uma pergunta para mim, para você. Você já teve um rival ou uma rival? Interessante que quando eu conversei com as colunas do Ministério e falei a respeito desse livro, quando você vê esse tema, né, sem rivais, você já pensa que essa rivalidade está atrelado de uma mulher para outra, né? O que também pode acontecer, né? Ainda mais falando de um mundo feminino, a gente sabe que acontece muita competição. Mas nesse primeiro capítulo, ela meio que desmistificou isso, sabe? Levando para outro contexto. E eu acredito que foi isso que mais nos surpreendeu e envolveu nessa leitura. A Liz, ela coloca aqui pra gente que a referência que ela faz de um rival não tem associação com um amigo ou um parente, né? E ela coloca que a rivalidade, ela entra em ação com um objetivo muito direto contra a minha e a sua vida, que não é só o fato de vencer o jogo, mas é de vez tirar você da sua posição. Então isso você pode trazer para sua vida aí, né? Não só dentro da igreja, mas no seu trabalho, dentro da sua casa, aquilo que Deus te confiou, né, para você fazer, te entregou como um propósito, um projeto. E essa rivalidade que gera, obviamente, a competição, ela não quer apenas fazer um trabalho melhor que o seu, vamos colocar dessa forma, ela quer te tirar dali. Vou tirá-la. Ela tem que sair, ela tem que desistir dessa posição dela. Faz sentido isso para você? Já na página 16, ela traz uma explicação pra gente que o fruto dessa competição e dessa rivalidade, ela nasce partindo ali do âmbito familiar, dentro de casa, aonde possa encontrar corações cheios de feridas e corações divididos. E isso pode acabar externando e levando, né, essa competição, essa rivalidade para outros ambientes, né, que faça aí parte da sua vida. Ela fala sobre as insinuações mentirosas que acabam assaltando as nossas mentes. E isso é uma realidade, né, mulheres? Como que Satanás tenta sempre nos roubar, trabalhando primeiramente os nossos pensamentos, né? Eu achei muito interessante nesse trecho onde ela traz é difícil escapar das mensagens e dos mensageiros, né? Esses são os agentes que eu intitulei agentes do inferno, que vêm para dizer que eu não sou boa o suficiente, que eu não vou conseguir, que eu não sou inteligente o suficiente, né? Vem para fazer mesmo esse roubo ali na mente, né? E eles têm um plano, um objetivo que é de ir até o máximo daquilo que eu posso suportar, ao ponto de que a estratégia deles seja me fazer desistir daquilo que Deus entregou para eu fazer. Então vocês entendem que as feridas, que as minhas dificuldades até vão partir desse princípio que ela trouxe para dentro de casa, né? Isso pode fazer com que, sabe, se forem questões que eu não consigo resolver, e eu tenho
algo comigo que eu sempre acabo ministrando dessa forma, que é o seguinte: os problemas, eles servem para ser resolvidos. Só para isso que existe problema, sabe? E por vezes a gente acaba não conseguindo resolver os nossos problemas. Então, assim, esse ponto crítico, ele pode sim acabar levando a gente para duas extremidades que na página 16 ela nos ensina. Uma é fazer com que a gente passe a copiar pessoas e viver, sabe, na sombra de uma pessoa, sendo uma cópia ali, né? E a outra é o lado da rebelião. Pessoas que acabam se rebelando, né, por aquilo que elas têm para fazer ou por aquilo que ela vê outros fazendo. E ela deixa aqui nessa página, três frases, né, que pode nos ensinar. Julgamos quando nos sentimos julgadas, envergonhamos outras pessoas quando nos sentimos envergonhadas e também odiamos quando não gostamos de nós mesmos. Então são coisas que a gente precisa trabalhar em nós ali, né? Essa frase aqui que eu até coloquei aqui como importante. Quando estamos falidas, eu vou trazer pro feminino, tá? Quando estamos falidas, não demora muito até que queremos roubar outras. Forte ou não é? Então, eu acredito que a gente... vou dar uma acelerada aqui, porque vocês verem, ó. Eu separei esse vídeo aqui em 10 minutos. E não vai dar tempo. Ah, Jesus! Por isso que essa leitura, esse clube vai ser só um norte, sabe? Só uma injeção de ânimo pra você, de fato, ir atrás do seu porque não vai dar, gente. Não vai ter como. Se a gente for pro YouTube, né? Porque daí lá é o vídeo corrido. Pra mim, esse primeiro capítulo, uma frase que marcou muito, assim, que eu falei bastante no primeiro encontro de mulheres, foi a frase que tá lá na página 19, que fala: o primeiro passo em conhecer sua identidade está em descobrir quem você é pra ele. Por que isso falou muito comigo? Porque, assim, com tudo que eu já passei, com tudo que eu já vivi da minha vida espiritual com o Senhor, eu sempre estive em busca de descobrir quem Ele era pra mim. E me aprofundar na paternidade, conhecer a paternidade, tudo. Mas quando eu li essa mensagem, que eu vi que a ordem inverteu, que agora foi um convite do Senhor para que eu entrasse, mergulhasse na presença dEle, para descobrir quem eu sou pra Ele. E posso te dizer, eu sou intensa. E eu acredito que a maioria das mulheres que estão nesse grupo também, o fato de você ser mulher, você já deve ser intensa, não é possível, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que essa frase, meninas, vai além do óbvio. Você para e pensa comigo, a resposta não deve ser sou filha. Obviamente somos filhas, mas você entende que, poxa, é mais profundo. Eu falei, Senhor, eu não quero o óbvio. Eu quero descobrir além do óbvio, eu quero ir mais profundo, sabe? Então não vai ter pra onde correr. Nós precisamos desejar que seja profunda essa leitura, amém? Aqui na página 19 ainda, fala sobre esse profundo amor de Deus, trazendo, né, que Ele é suficiente para fazer com que nós nos sentimos maravilhosas, né? E esse amor maravilhoso é a extensão. E ela coloca um exemplo muito legal que ela fala: é quase fazer uma compra e ganhar um presente, né? Só que é ainda melhor, porque é um presente com um presente. E o resultado desse presente é você ganhar. Você ganha cuidado, amor, acolhimento. Você ganha tudo isso que você já tem do Senhor, só que ainda mais, com um presente ainda maior, que é a nossa salvação, né? Uma vez eu li essa frase que nós recebemos a salvação, e eu lembrei que, né, teve uma vez que eu fiz um aniversário, né? E uma pessoa foi deixar, na época do Facebook, foi deixar uma mensagem de parabéns na minha página. E ela colocou assim: feliz aniversário, muitos anos de vida, não lembro exatamente a mensagem, mas o que ficou gravado foi que ela colocou assim: o maior presente você já ganhou, que é a salvação. E isso até hoje fala muito ao meu coração, porque realmente, né, a gente ganhamos não só tudo isso que eu falei do amor, do acolhimento, cuidado, mas nós ganhamos a salvação, que talvez para esse presente momento nós nem temos a dimensão de quão profundo e maravilhoso é esse presente, né? Mas eu e você temos isso, temos esse maravilhoso presente que é a salvação do Senhor. A página 20 e a página 21, ela é tremenda, gente. Eu fiz várias anotações, obviamente não vou conseguir partilhar tudo aqui, né? Mas a minha vontade é de ler essas duas páginas assim, sabe, corrida assim pra vocês, porque falou muito. O tema já é muito convidativo, né? Porque é igual ou único. E ela trouxe assim, vou falar pra mim, tá? Vou falar de mim. Ela trouxe assim como eu posso dizer, uma quebra, sabe, de um entendimento que eu tinha, que eu acredito que tenha um conceito por trás dele, mas ela trouxe uma outra reflexão, algo muito mais genuíno, verdadeiro. Então, bora aí, se você tá com seu livro, coloca aí na página 20 e 21 pra gente ler alguns trechos aqui.
Bom, ali no início ela fala, Deus ama a todos nós da mesma forma. E isso eu tenho certeza que você conhece, você já deve ter falado, eu já falei e tal. Só que depois ela vem trazendo a explicação disso, né? Ele nos ama da mesma forma, simplesmente não é abrangente o suficiente. Porque a palavra mesma implica que somos de alguma maneira substituíveis ou intercambiáveis. Esse trecho é legal você ler, partindo disso que eu falei, porque ela vai trazer a explicação disso, né? Então eu vou deixar para você fazer no seu estudo. Mas vamos para a parte lá no finalzinho, onde ela vai dormir, e a Lisa ela tem esses mantos, né? Que ela vai dormir, o Espírito Santo acorda ela e traz uma revelação. E ela comenta que ela foi dormir e que o Espírito Santo trouxe uma revelação para ela dizendo, eu não amo os meus filhos da mesma forma. Ela ficou tão chocada que ela mesma se auto-repreendeu, né? Como assim? Que tô blasfemando? Ela achou que era um pensamento da parte dela e que ela estava blasfemando. Por quê? Porque esse pensamento de que perante os olhos de Deus nós somos todas iguais. Vocês entendem isso? Vocês estão sabendo onde eu tô querendo chegar, né? Então, o Senhor, aí ela fica ali, né? Tipo, meu Deus do céu, como assim? O Senhor tem que nos amar da mesma maneira, porque senão não é justo. Como assim? O Senhor, porque no entendimento dela, se não for igual, né? Se não for igual, o seu pode ser maior que o meu. E eu não quero sair perdendo. Eu não quero ficar na desvantagem. E aí o Espírito Santo, ele traz uma revelação. Eu não os amo igual. Igual implica que o meu amor pode ser medido. E quem é que tem a régua do amor de Deus? Pelo amor de Deus. Não temos, né? E eu garanto a você que ele não pode, ele afirma, né? Não tem como medir o meu amor. Da mesma forma, significaria que meus filhos são substituíveis ou intercambiáveis. E eles não são. Isso é fato, eu posso te falar. Eu sei que eu não sou exclusiva no grupo. Também não pretendo, não tenho intenção nenhuma de ser. Não tenho nenhuma pretensão de ser. Mas eu tenho 3 filhos e eu me peguei na segunda gestação me fazendo a pergunta será que eu vou ter amor suficiente para esse filho de agora, o segundo? Porque eu só fui o primeiro, há 10 anos já, né? Só com ele, e eu fiquei com esse conflito dentro de mim. E claro que nós temos, né? O Senhor, ele redistribui o amor, na verdade. E eu entendo que o nosso amor, ele é crescente, sabe? Ele é crescente. A gente vive um amor com os nossos filhos de acordo com a idade que eles têm. Porque hoje eu tenho um de 16, um de 5 e uma de 1. Então, assim, eu vivo tempos diferentes, né? Mas não existe assim, eu amo mais esse, eu amo mais aquele. Não, eu não consigo ter essa percepção dentro de mim. Então, nessa parte da página 21, ela traz uma explicação disso, só que é tão profundo a forma como Deus revela para ela que nós não somos iguais, sabe? Que o amor dele não é igual. O amor dele por mim, pela sua vida, é único, sabe? É exclusivo. Então, isso é sensacional, fala sério. Ninguém pode assumir o lugar do outro ou tirar alguém do meu coração. Entenda, eu não amo meus filhos igualmente, eu os amo de maneira única. É muito diferente. Aí ela fala, respire fundo e escute. Deus nos ama unicamente em vez de nos amar igualmente. E ela nos ensina aqui nessa página 21, e pelo amor de Deus, leia ela toda, porque eu tenho certeza que ela vai te ministrar. E eu oro para que em nome de Jesus você seja profundamente ministrada por essa página, porque foi um despertar assim na minha vida. E isso traz todo o entendimento do porquê nós não precisamos nos igualar, nos comparar, ou querer ali ficar medindo, sabe, com régua humana o amor de Deus por nós e pela nossa irmã. Porque somos únicas. O amor que ele tem por mim é único. E por você é a mesma coisa. Não tem semelhança. Não tem, sabe? Não tem uma forma. Linha de produção. Sabe aquela esteira de produção? Essa é a forma. Vamos fazer todo mundo igual aqui. A medida vai ser a mesma. Gente, esse capítulo mexeu muito. Já na página 22, em um dos parágrafos aqui, ela coloca a explicação a respeito do que único significa. Que significa exemplar e exclusivo. Aí ela coloca, a minha definição preferida é sem igual e sem rival. Então ela traz esse exemplo para Deus. É essa a característica do nosso Senhor. Ele é único, ele é exclusivo e ele não tem rivais. Então, o que isso nos ensina? Precisa nos ensinar. Nós somos semelhança do nosso Senhor. Então, a gente não precisa ter essa rivalidade, essa competição, sabe? É de fato nós nos encontrarmos dentro daquilo que o Senhor nos colocou, nos conduziu para fazer ou para estarmos fazendo. Você é o único exemplar de você mesma, não existe uma cópia. Gente, é tão louco que nem a minha filha é igual a mim mesma. Eu não sou igual a minha mãe. E isso é também sobre a sua vida.
Vou continuar lendo alguns trechos aqui da página 23, e ali no comecinho fala assim: Deus criou o seu DNA exclusivamente e uniu a sua estrutura em um segredo para que pudesse surpreender o mundo. Então, assim, ele te fez no secreto, não tinha ninguém ali pra ficar olhando, pra pegar uma cópia, sabe? Pra tentar te moldar. Não teve. Você é exclusiva pra ele, né? E isso tem que ser revelador pra nós, meninas. Nós não podemos tratar disso como algo comum, sabe? É olhar e pedir para o Senhor nos revelar algo ainda mais profundo, porque eu sei que todas aqui têm consciência dessas coisas. E por vezes nós falamos, nós ministramos isso, mas o sentir, ele é diferente. O ser convencida pelo Espírito Santo de que eu sou única, de que eu sou exclusiva, faz com que eu não queira, sabe, ficar ali me adequando ao que está dando certo para uma outra pessoa. Vamos falar de mulher, né? De mulher, para uma outra mulher, para aquilo que ela está fazendo, para aquilo que ela está realizando, sabe? A gente não precisa disputar o espaço. Amém? Ele é o autor da maneira como o seu coração se expressa. Ele foi o arquiteto do seu sorriso e da melodia da sua voz. Ele fez todas as suas características pensando carinhosamente apenas sobre você. Ele celebrou, junto com os seus pais, o seu primeiro sorriso e observou com afeição os seus primeiros passos. E posso te falar que, como mãe, eu sei que tem muitas mães aqui no grupo que elas vão partilhar dessa mesma emoção, do quanto que é especial a gente ver o desenvolvimento dos nossos filhos, as primeiras coisinhas que eles fazem, né? Muito especial. Então, imagine essa alegria que nós vivemos, imagine isso no coração de Deus. Também existe. Por causa do seu cuidado amoroso e intencional, existem muitas facetas da sua vida que expressam e refletem unicamente o seu amor. Tem coisas que você faz, tem coisas, o jeito que você fala, a forma como você decide, como você se movimenta, isso expressa o amor do Senhor. Isso revela as características de Deus em você e em mim também. Não vou ficar de fora não, vou me colocar aí também, viu? Essa página ela é muito linda, ela é muito apaixonante, então eu vou ler bastante, tá? Ele teceu todos os seus aspectos excepcionais e talentos específicos dentro do pacote chamado Você. Sua filha, ele sabia que cada atributo seria mais bem expressado através da sua forma sendo uma mulher. Sabe, não tem como você... Eu acredito que isso não aconteça aqui entre nós, mas talvez em algumas cabeças, né, em algumas mulheres, elas possam ter esse pensamento: talvez se eu fosse homem eu conseguiria mais, eu teria mais sucesso, eu teria mais vantagem, sei lá, né, esses pensamentos infrutíferos, né, mas não, Deus, ele sabe por que ele escolheu eu e você para sermos mulheres, nessa característica, amém? A gente precisa de todo o coração confiar na escolha e na decisão do Senhor, amém? Vou pular alguns trechos aqui. Isso significa que você não seria melhor se você fosse mais alta, se você fosse, né, mais forte, mais magra, loira, morena, esses estereótipos que a gente fica querendo, né, colocar aqui como uma justificativa. Se eu tivesse isso, eu seria aquilo, sabe? Para Deus isso não importa. Ele não tem uma consciência, espera aí, filhinho, ele não tem uma consciência assim: eu errei. Sabe, ele não tem esse pensamento: nossa, às vezes eu e você, a gente faz coisas e depois a gente fala assim: nossa, mas se eu tivesse feito dessa forma, que acho que daria, né, mais certo. Olha, eu vou até te dar um exemplo muito prático aqui, essa questão de gravar vídeos, né? Se eu for assistir depois, eu vou falar: nossa, poderia ter falado isso, poderia ter feito daquele jeito e tal. Gente, é uma confusão que rola, uma autossabotagem, sabe? E Deus não tem isso. Também o que ele faz não dá errado, né, gente? Não dá errado. Mas vamos confiar naquilo que o Senhor fez, amém? Eu confio na obra que Ele iniciou na minha vida e faça isso com você também. Confie na obra que Ele começou na sua vida e através da sua vida. Na página 24, o Senhor nos ensina que uma vida sem rivais, né? Eu sendo uma filha sem rivais, faz com que eu entenda que eu não preciso ficar disputando o lugar, sabe? Não preciso ficar lutando para ter o meu lugar na mesa, sabe? Eu preciso sentar, eu preciso estar ali também, eu preciso ouvir, eu preciso estar perto também. Deus, ele nos mostra e nos ensina através dessa página que a gente não precisa ter essa disputa para ficar tentando ganhar o amor de Deus, ou eu posso um pouquinho mais além, o amor de pessoas. Nós não precisamos, né? Então, ninguém pode tirar de mim aquilo que Ele entregou para mim. Isso também é para sua vida e ninguém pode simplesmente me substituir.
sabe? Eu sei que tem uma coisa que a gente usa aí como exemplo, ninguém é insubstituível, né? Mas o contexto aqui é outro. E eu oro para que em nome de Jesus você esteja comigo entendendo que é só você ler o livro, tá? Se você não entender o que a Paulo tá falando, você lê o livro que você vai entender em nome de Jesus. No final dessa página, ela fala que juntas é que vamos descobrir como podemos ser plenamente nós mesmos. Então, assim, o que isso ministrou no meu coração? Que não é eu sendo uma pessoa isolada, querendo viver longe do convívio, sabe? Fora de ministério, sem, sabe, me socializar, que vai fazer com que eu me sinta privilegiada, amada, exclusiva. Não, não é isso, mas é eu tendo comunhão com as minhas irmãs. É eu caminhando junta, sabe? Lado a lado, junto, né? Lado a lado, sabe? É isso que vai me dar segurança. Porque, primeiramente, a minha segurança não tem que estar nas amizades que eu tenho, nos vínculos afetivos, mas sim no meu relacionamento com o nosso Pai. No meu, sabe? Quando a gente falar somos irmãs em Cristo, mas quando nós falamos de nosso relacionamento com o nosso Deus, é um para um, sabe? É uma para uma. Uma para um, sabe? É Ele conosco. Então, assim, não vai ser juntas que nós vamos descobrir que a gente não vai precisar ficar disputando por um melhor lugar, por uma cadeira melhor, né? Pegando o gancho aqui do exemplo dela, ou por uma realização maior. Então, juntas é que o Senhor vai nos moldando e nos mostrando a respeito disso, amém? Meninas, o vídeo tá ficando um pouquinho extenso e vamos tomar um pouco de água? Mas vai valer a pena, em nome de Jesus, tá? Depois você dá uma pausa aí, volta depois, marca o time da onde você parou e depois você volta, tá? Mas lembrando que o vídeo mesmo é um norte. Possa ser que pros próximos a gente faça ele menor, ou se vocês gostarem desse vídeo assim, né, nessa pegada desse de agora, a gente mantém dessa forma, tá? Aqui na página 25 ela traz um exemplo sobre o orgulho e a inveja, que são duas características, né, que acabam nos afastando dos propósitos de Deus. Ela fala que o orgulho nos desconecta do corpo quando sussurra pensamento que nos exalta sem medida e nos estimulam a dizer: a minha parte é a mais importante, eu faço melhor, eu sei fazer, sabe aquela coisa, eu sei fazer, o eu sei fazer é tão perigoso, né? Porque sem você perceber, eu e você percebemos, a gente entra numa ação mecânica, sabe, robótica. Eu sei fazer, eu sei chegar lá, fazer a célula acontecer, fazer o ministério, né, de mulheres acontecer, o culto acontecer. Então, assim, o orgulho pode nos desconectar do corpo dessa forma, nos levando a desejar e a cultivar uma independência. E já a inveja, ela faz com que a pessoa negligencie, né, papéis individuais dados por Deus. Então, é como se a pessoa pensasse: eu não valorizo o meu papel ou a minha parte, porque eu quero você fora do caminho para que eu possa assumi-lo. Então, a inveja faz você dizer coisas semelhantes, né? A inveja faz com que você se diminua, né? Com que você se sinta não merecedora de estar onde você está, né? O orgulho e a inveja são duas extremidades de uma espada mortal, designada para excluir indivíduos e separar grupos relacionados de pessoas de suas funções e lugares. Mortal. Então, tanto um extremo quanto o outro só tem a função de nos tirar do centro da vontade do Senhor, de fazer com que a gente desista daquilo que é propósito de Deus entregue para nós. E isso é para todas as áreas das nossas vidas. Tudo o que o livro pode agregar aqui na nossa vida não está só relacionado a ministério, né, mulheres? Não está só relacionado a dentro da igreja, mas é o seu trabalho, é a sua vida com o seu esposo, sua vida pessoal, os teus sonhos, sabe? Aquilo que você administra sozinha. Então, tudo isso pode nos ministrar. Seja uma verdadeira amiga para todas nós, sendo autêntica. Seja você mesmo, né? Seja você mesmo, assim. Que nós venhamos ser, que eu venha ser eu mesma para eu ser uma boa amiga para vocês. E que vocês sejam assim também, né? Porque é isso que vai nos destacar como mulheres exclusivas, como mulheres únicas. Amém? Precisei parar um pouquinho aqui para dar uma ajeitada aqui nas crianças. Então a luz já até mudou, porque, né, eu tive que acender a luz porque já escureceu. Mas aqui na página 26 e 27, o tema é a quem você pertence. E é um outro tema que eu acredito que ele vai além do óbvio, né? Porque a gente tem uma frase que a gente costuma dizer que é: eu sou dele e ele é meu. Tem até canções, né, com essa frase.
mas eu acredito que o contexto que ela apresenta para nós aqui é profundo também. Amém? Então, nosso principal desejo é ter alguém que nos inspire a ser o que sabemos e que podemos ser. Deus é essa pessoa. É uma das frases que ela usa no começo, né, da leitura. Tudo que ele é e tudo o que ele faz nos inspira. Tem que nos inspirar, na verdade. Eu vou ler aqui um trechinho antes desse charamassúria, desse parágrafo aqui que eu li, porque fala assim: não sei onde a vida a colocou neste momento, mas, por favor, entenda que localização, estações e circunstâncias são constantemente mudadas. Então, isso não tem poder de influência no nosso relacionamento com Deus. O que realmente importa em meio a todas as flutuações do percurso da sua e da minha vida é quem você é e a quem você pertence. Então, a gente percebe que lendo vai além do óbvio, sabe? Vai além de respostas prontas e práticas que nós temos e é que a gente utiliza no nosso dia a dia. Aqui nessa página 28, no comecinho ali, é muito bacana a gente parar para pensar a respeito desse parágrafo que ela coloca, que diz assim: se você sabe apenas para onde está indo, corre o risco de se perder ao longo do caminho. E se você sabe apenas o que é chamada para fazer, pode se comprometer a alcançar seu objetivo. E para concluir esse comecinho, ela fala: saber quem você tem muito mais importância do que saber para onde você está indo, ou até o que você pode fazer. E quem você é de verdade carrega dentro de si a revelação do que você poderia ser. Gente, é umas frases assim que eu na minha ignorância humana, eu preciso parar, por isso que eu gosto de destacar, porque eu preciso parar e pensar a respeito, sabe? Pedir para Deus para me dar clareza daquilo que Ele tá falando comigo a respeito disso, porque como eu falei no começo desse vídeo, né? Desse longo vídeo, que esse primeiro capítulo ele foi muito produtivo e profundo. Tô falando de toda a minha vida. Muitas daqui me conhecem, né? De mais perto, está mais perto comigo e sabe de tudo que eu passo. Então são várias coisas que eu falo: poxa, não é o óbvio, né? É profundo. Eu acredito que na medida que você for lendo, se dedicando à sua leitura, você vai perceber, o Espírito Santo vai te conduzir a um nível mais profundo também de entendimento para esse tema. E quem é você? Você consegue descrever quem você é? Aqui nessa parte, né, que está entre a página 28 e 29, ela faz até um exercício, uma dinâmica, para que você tenha ali um relacionamento com o Senhor. E eu vou contar algo particular da minha vida. Nesse ponto aqui, eu encontrei dificuldade de fazer essa dinâmica, essa atividade, que é bem ali, depois do título, né, que é Quem é Você, ela fala, antes de avançarmos, pegue uma caneta, feche os seus olhos e peça ao Criador para sussurrar suas designações únicas sobre você. Para você ouvir aquilo que é único e exclusivo da parte de Deus e referente à sua vida. E eu encontrei dificuldade. Eu até dei um exemplo para as mulheres do ministério, falando que, lembra antigamente, eu não sei se ainda tem isso, mas quando você ia fazer uma entrevista de emprego, eles falavam assim: me fala 3 características suas, 3 qualidades, 3 dificuldades. E assim, dificuldades, parece que a gente passou esse tempo todo, um longo período, só combatendo as nossas dificuldades, né? Combatendo ali o pecado. Isso tá certo, não tô colocando como algo errado, não. Mas para você encontrar suas qualidades agora, ou até mesmo, sabe, de alguém reconhecer que você é apta, que você faz bem algo e você mesma não conseguir se enxergar dessa maneira. Então, se você tiver a oportunidade e tiver aí no manto com o Senhor, se permita viver isso, esse tempo com o Senhor. Deixa Ele falar para você como de fato Ele te vê, como de fato Ele te enxerga. Sem aquilo que você acha, ou sem aquilo que alguém já disse pra você, que pensa de você, que acha, como te vê, sabe? E ainda ela coloca assim: não fique com medo de redigir palavras de amor e de valor sobre você mesma. Não encontre essa dificuldade de falar: eu sou inteligente, eu sou perfeita, eu sou bonita, Deus me fez assim, sabe? E falando sobre você mesma. Pra mim foi um desafio. Eu não sei como que vai ser aí no seu estudo com o Senhor, mas que em nome de Jesus que nós venhamos avançar nessa parte, amém? E pra finalizar,
Deus deseja redimir, restaurar e mudar a nossa identidade, para que não haja mais incidente, tempo ou nome do passado capaz de nos definir. Essas coisas não podem mais nos atrapalhar. Amém, meninas? Então vamos nos comprometer a viver esse novo com o Senhor. Esse livro, esse capítulo foi revelador para mim. O grupo vai ser aberto agora. Você pode colocar sua crítica, sua opinião, o que falou com você. Vamos partilhar agora. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.